Vamos conversar agora com o advogado Daniel Oliveira. Doutor Daniel, obrigado pela presença, prazer revê-lo. Prazer, Douglas, prazer revê-lo. Boa tarde a todos. Doutor Daniel, vamos falar dos decretos, porque a gente tem uma diminuição considerável dos casos de Covid-19 e eu sempre digo, queira Deus que a gente realmente agora esteja caminhando para um controle definitivo da pandemia. Mas até que isso ocorra, a gente vai ainda enfrentar alguns decretos, algumas situações, porque a gente já viu em situações anteriores, em meses anteriores, no ano passado, você controla a situação, aí começa a fazer pequenas aberturas, pequenas concessões, de repente, por conta ou da desobediência ou do exagero das pessoas, ou por uma variante que ocorre, como foi o caso da Ômicron, você tem um aumento de novo de casos, mortes e ocupações para lá. Aí o gestor endurece novamente as medidas, restringe novamente. Mas até um certo ponto, todo mundo era uniforme, ou seja, o governo baixava o decreto e todos os municípios seguiam. Agora começou uma divergência em relação a essa questão dos decretos. E aí, doutor Daniel, para quem está nos assistindo, qual decreto se deve seguir? Porque, na verdade, só para contextualizar mais ainda, o governador já disse que quando for realmente baixar o decreto para o Estado, não vai ser um só decreto. Vão ser vários decretos, um para cada região, de acordo com a situação que está aquela região. E aí, qual obedecer? Pronto, essa é uma dúvida importante, seja do ponto de vista da saúde pública, seja também do ponto de vista jurídico, né? E aí o que é que acontece, Douglas? Também fazendo uma contextualização do que você já colocou. No aspecto jurídico aqui da questão, o marco inicial do debate jurídico sobre a pandemia, sobre essas questões que envolvem os decretos, conflitos de atribuições município, Estado, governo federal, é a ação direta de inconstitucionalidade número 6341. Essa ação direta de inconstitucionalidade foi julgada pelo Supremo ainda em 2020 e o Supremo Tribunal Federal, em maioria, disse o seguinte: olha, nós temos 4 entes no Brasil: o governo federal, que é a União, os governos estaduais, né, o Distrito Federal e as prefeituras, os municípios, né, 4 entes federativos. Em matéria de pandemia, de direito à saúde, de direito sanitário, que são essas regras sobre saúde pública, vigilância sanitária, a competência da vigilância sanitária, qualquer um pode falar. Então, tanto a União pode falar, quanto o governo do Estado pode falar, o prefeito pode dar o decreto dele e também o governador do Distrito Federal, que hoje, inclusive, já publicou o decreto liberando as máscaras 100% lá no Distrito Federal. Aqui no Piauí, no ano passado, nós tivemos alguns debates em que o governo do Estado fazia um ou outro decreto e alguns municípios ou queriam fazer decretos mais restritivos ou decretos mais flexíveis, do ponto de vista do trânsito das pessoas, de locomoção, de abertura de restaurantes, de bares, enfim, de feiras, de eventos. Quando isso chegou ao Poder Judiciário, a partir desse marco, o primeiro marco foi esse, todo mundo pode fazer os seus decretos. O que foi que o Judiciário disse? E o Supremo também referendou. Você está falando no primeiro impasse, né? O primeiro impasse foi esse. Todo mundo pode falar? Pode falar. O segundo impasse, quando um fala uma coisa e o outro fala outra, qual é o que prevalece? Prevalece não necessariamente o de Estado ou de município por ser em grau, digamos assim, mais abrangente. Prevalece aquele que for mais restritivo do ponto de vista da saúde pública, o que, digamos assim, preservar mais ou evitar mais a circulação do vírus com relação à pandemia. E isso, moral da história, independe de números, de argumentação de números? Isso independe, né, do ponto de vista técnico-jurídico, mas claro que todo decreto ele tem que estar pautado, que juridicamente a gente chama dos considerandos, ele tem que estar pautado numa análise técnico-científica. Epidemiologistas, virologistas. Epidemiologistas que tem que fazer uma análise e dizer, olha, aqui na cidade tal,
nós entendemos que deve permanecer a restrição tal, ou não deve permanecer a restrição tal. Se o Estado tiver uma postura mais dura, mais restritiva ou mais flexível, né, vai prevalecer sempre a mais restritiva, né? A mais flexível fica em segundo plano, fica para posteriori. Como nós estamos vivendo no Piauí um momento em que nós já ultrapassamos mais de 85% de vacinação, nós temos bons índices de vacinação infantil também. Então, a tendência é que caminhe-se para uma uniformidade. Se não acontecer essa uniformidade, vai prevalecer ou o decreto municipal ou estadual que for mais restritivo. Moral da história, vamos supor que o governo do estado libere o uso de máscaras daqui a uma semana ou daqui a 10 dias. E a prefeitura ou de Teresina ou da cidade X diz, não, aqui na minha cidade os números ainda estão altos, ou o hospital ainda tem muitos casos, eu não quero liberar ainda o uso de máscara. A máscara aqui ainda vai continuar obrigatória por um ciclo de 14 dias, ou de 15 dias, ou de 21 dias, enfim. Vai prevalecer a obrigatoriedade do uso de máscara, que é o mais restritivo. Essa tem sido a interpretação do judiciário diante desse conflito aparente de normas. Para o cidadão, aí você deu um exemplo muito interessante. Ele disse, Daniel, eu que sou cidadão, eu não tenho nada a ver desse povo brigando com decreto A, decreto B. Então, o que é que tem que fazer ou o Estado ou o município? Né? Vamos supor que o Estado é dito o decreto dele e o município é dito o decreto dele. Um dos dois vai ter que ir para a justiça para dizer, ó, aqui no meu território vai prevalecer o meu. Porque o cidadão ele vai ficar confuso, é natural. Então vamos supor que está sendo liberado aqui nas caminhadas. Exemplo, nas caminhadas está liberadas. Está liberada a máscara. Mas não há decisão ainda do governo do Estado. Não continua há decisão, proibido. Isso, do governo do Estado, continua proibido. Então, para o cidadão ele não pode ser prejudicado. Ele não pode ser multado, porque para ele existe um ato normativo que dá um resguardo. Ele não está agindo de má fé. Ele não está tanto para um comportamento quanto para outro. Comprar outro. E se, aí como é que resolve um conflito desse? Só através do Poder Judiciário. Se os entes federativos não chegaram ao entendimento administrativo, que era o ideal do ponto de vista da população e de saúde pública, nesse caso, um dos entes tem que questionar o decreto do outro. Se não questionarem, o cidadão pode interpretar ou utilizar o decreto que lhe for mais favorável, de acordo com a sua conveniência, com o seu direito de liberdade, porque também é um direito constitucional, com a sua liberdade. Então, nesse caso específico e claro que você está colocando, você vai caminhar. Tem um decreto dizendo que pode usar máscara, tem outro dizendo que não pode, ou que deve, ou que não deve. Se o judiciário não suspender os efeitos de nenhum, os dois estão publicados, continuam vigentes e com eficácia jurídica no mundo jurídico, existindo no mundo jurídico, o cidadão vai interpretar e utilizar aquele que melhor lhe convier. Agora, suponhamos que não só o cidadão, mas haja divergência também, doutor Daniel, no caso dos restaurantes, empresas, bares, o governo diz, por exemplo, que em restaurantes, vamos considerar aqui, não shows, restaurantes e bares, enfim, você pode usar até 80% da sua capacidade. Certo. No decreto da prefeitura, só pode usar até 60%. Quer dizer, tanto no caso de empresas, quanto no caso de pessoas físicas, se houver aplicação de multa, vamos usar aqui, o CNPJ e o CPF pode recorrer na justiça, pode questionar. Recorrer tanto na justiça, como administrativamente, todo e qualquer ato infracional ou administrativo desse, ele tem que ser notificado para ter o direito à ampla defesa e o contraditório, que é uma garantia constitucional de todos, tanto das pessoas físicas como das pessoas jurídicas. E dentro dessa lógica, o cidadão também, ele pode ir ao judiciário se essa decisão não for derrubada administrativamente. Aí quais são os passos, Mas doutor Daniel? O fato é o quê? A título de orientação, vamos supor aqui, Daniel,
Se lhe perguntasse ou se a empresa fosse sua ou se fosse um parente seu, o que é que eu diria? Eu digo, siga o decreto mais restritivo. Siga o decreto mais restritivo. Infelizmente, siga o decreto mais restritivo até os entes federativos se resolverem, né? É uma postura mais cautelosa que as empresas, os estabelecimentos e a população deve adotar até os entes federativos se resolverem. Entrarem em um consenso. Entrarem num consenso. Ou entrarem num consenso entre eles, ou um árbitro decidir. Quem é o árbitro? É o Poder Judiciário, né? É o árbitro da Constituição. Quando você tem um conflito em que as partes não se entendem, quem vai decidir? É a Constituição Federal. Agora, quando o senhor fala... É o Poder Judiciário através dos poderes outorgados pela Constituição. Quando o senhor fala recurso administrativo, seria o quê? Para esclarecer. Vamos supor, eu estou lá caminhando na Marechal, correndo, enfim. Recebo uma multa. Dessa multa, eu tenho o direito de ser notificado, apresentar a defesa, e se mantiver a multa, eu posso recorrer. Mas apresentar aonde? Qual órgão? No órgão que me multar. Que multou. Normalmente a vigilância sanitária. Então, ou municipal ou estadual. Se eu falar administrativo, é vigilância sanitária. É a vigilância sanitária. Certo. Então vamos lá, o fiscal da vigilância sanitária multa, enfim. Aqui seu CPF multou. Multado, Daniel, eu posso recorrer, digo, ó, aqui tem um decreto que diz isso, você está dizendo que nesse decreto diz que eu não podia, mas tem esse que diz que eu posso, então tem que prevalecer o que é mais benéfico para o cidadão, né? O princípio de que deve prevalecer a interpretação mais benéfica para o cidadão, o direito do cidadão. Caso mantido isso, do ponto de vista administrativo, ele pode anular esse ato, essa multa no judiciário. Agora, pode haver, o senhor falou que o princípio é do mais restritivo, mas pode haver, por exemplo, se o governo fizer um decreto bem amplo e um município colocar um decreto, expedir um decreto mais restritivo, aí não vai haver problema, porque ele justifica que, como o senhor falou, aqui a situação ainda está dessa forma, aí não vai haver conflito. Mas se for o contrário, se o decreto do governo for mais restritivo para um determinado município, ele pode argumentar o contrário, quer dizer, ele pode chegar e dizer, olha, aqui não tem mais ninguém internado, os casos zeraram, as empresas estão obedecendo os protocolos sanitários, distanciamento, quer dizer, ele pode haver... Quer flexibilizar mais, o Estado quer restringir mais. Pode haver possibilidade do judiciário atender esse recurso? É pouco provável, porque tanto num caso quanto no outro, é importante que fique claro, independente de ser município ou Estado, se for para o judiciário, a tendência é que o que for mais restritivo prevalece. Mesmo lá a situação estando melhor, ele apresentando os números. Mesmo lá ele apresentando os números e o fundamento do decreto. O decreto tem que ter uma lógica, não é só da cabeça do prefeito e nem é só da cabeça do governador o decreto. Ele tem uma lógica, tem um estudo científico, tem números, número de vacinação, número de leite de UTI, número... Enfim, a partir disso, feito o ato administrativo, que é o decreto, deve prevalecer sempre do ponto de vista jurídico, e se for para o judiciário, a tendência é que prevaleça o que for mais restritivo. Se o do Estado for mais ampliativo, se for mais flexível, e o do município for mais restritivo... Não vai haver problema. Pode haver. Pode haver também. Pode, é isso que eu estou dizendo. Independente disso, pode prevalecer aqui o do município, que é mais restritivo. Independente, do mesmo jeito se for o inverso. Se o do Estado for mais restritivo e o do município mais flexível, vai prevalecer o que for mais restritivo, no caso do Estado. Então pode haver, já que o Estado ainda não se decidiu no geral, pode haver, a depender do que o governador decidir com o COI, pode haver um questionamento deste decreto da Prefeitura que foi expedido antes. Pode ocorrer. Como é que é feito esse tipo de questionamento? A Procuradoria do Estado vai ao Tribunal de Justiça e pede a suspensão da eficácia desse decreto. Ou de alguns pontos ou não, do decreto inteiro? Ou de alguns pontos, ou de um decreto todo, ou no que conflitar com o decreto do Estado, entendeu? Para prevalecer o entendimento uniforme. Mas até o judiciário se manifestar, também o cidadão não pode ser punido. Não pode. Eu, como cidadão, pago meus impostos, não posso ser punido por isso. Doutor Daniel, o nosso tempo está esgotado, mas antes eu vou convidar o senhor para
para vir novamente para a gente falar de direito eleitoral. Na hora. O doutor Daniel atua como advogado eleitoral, mas eu queria só digamos, um adiantamento, um aperitivo. A previsão do senhor, baseado no que existe legislação eleitoral, surgimento dessas federações, e baseado também nessa nova postura do TSE, uma postura mais punitiva, de mais fiscalização, principalmente contra fake news, os usos de redes sociais de forma equivocada para atingir o candidato ou para autopromoção. O senhor acha que vai ser um pleito muito mais judicializado do que os outros? A tendência é essa. Ou felizmente ou infelizmente, mas a tendência é essa, que vai ser um pleito bastante judicializado, vai ser um pleito em que os partidos políticos, coligações, também o Ministério Público Eleitoral vão estar muito atentos, né, aos comportamentos, sejam dos eleitores, dos cabos eleitorais, das lideranças. Nós já tivemos de 2 a 3 decisões judiciais aqui no Estado. Em relação à propaganda, em relação que a aparentemente é muito, digamos assim, é muito cedo, né? Nós estamos em março, começo de março, e já temos decisões sobre propaganda antecipada. O TRE já dizendo que as pessoas já estão cometendo atos de propaganda antecipada. E dentro dessa lógica, a tendência é que essa temperatura vá aumentando até as convenções e após as convenções mais ainda. Mas ali é normal, né? Digamos assim, o que está mais ou menos anormal é essa antecipação também do quente com relação às eleições e ao período eleitoral. O que eu vejo, o principal desafio, Douglas, e você que também é um estudioso da área, uma pessoa que entende do ponto de vista do jornalismo político, compreende a leitura da importância da liberdade de imprensa, do papel da imprensa numa eleição, é o desafio hoje, tanto da imprensa como da sociedade, dos partidos, está relacionado à temática das fake news. As fake news hoje têm se tornado o principal desafio do ponto de vista de se garantir uma eleição livre e democrática. Por quê? Nós já tivemos exemplos e incidentes em eleições anteriores no Brasil, no exterior, Reino Unido, Estados Unidos. Há estudos sobre isso, não é uma coisa, né, à toa, não por acaso a Justiça Eleitoral está atenta. E hoje a legislação está mais dura, como você colocou, né? Hoje a legislação está mais firme. O crime relacionado à fake news, para você ter uma ideia, a pena vai de 2 a 8 anos. É alto, não cabe acordo, não cabe cesta básica, numa linguagem aqui para a população entender. Não cabe ir para a delegacia, cabe flagrante, pode ir preso, mantém-se prisão preventiva, não cabe acordo de não persecução penal. Então, todas aquelas, digamos assim, flexibilidades que você tem em outros crimes, né, o tipo penal escolhido pelo legislador com relação a fake news está bastante rígido. E, além disso, existem os outros mecanismos, né? Que é exatamente o direito de resposta, as investigações judiciais eleitorais, as AIGES, que são as ações que podem ser feitas através dos partidos, coligações e do Ministério Público nessa área, de modo que, ou felizmente ou infelizmente, a tendência é que o pleito seja muito judicializado. Mas, felizmente, eu vejo que a Justiça Eleitoral está atenta e preparada para dar a resposta quando provocada. Obrigado pela presença, doutor Daniel. Prazer. Um abraço a todos. Olha, vamos depois discutir essa questão mais amplamente. Inclusive, aí tem... Eu estou falando aqui de Teresina, né? Mas no Brasil inteiro, esses grupos de WhatsApp... Grupos de WhatsApp é uma situação complicada, né? Você manda isso, manda aquilo, e vai uma propaganda, vai uma coisa, vai outra, então é preciso ter muito cuidado. A gente vai discutir especificamente ponto por ponto, trazer o doutor Daniel, outros advogados, para a gente discutir redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e também as propagandas de um modo geral.